Ex-presidente Jair Bolsonaro é internado às pressas em hospital de Orlando, na Flórida. Brasileiro motorista de Uber é baleado enquanto trabalhava em Indianápolis e agora precisa de ajuda. Crime na Califórnia. Brasileiro que matou noiva finalmente confessa à polícia paradeiro de corpo da jovem. Joe Biden faz visita relâmpago à fronteira e condena os ataques às instituições democráticas do Brasil. E a história dos aventureiros Jesse Cos e Shurastei, mortos em viagem nos Estados Unidos em maio do ano passado, vai virar filme. Olha o Fuscão, onde é que tá, mano? Ah, não acredito nisso, velho. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Joe Biden começou a semana visitando a fronteira do México com os Estados Unidos, antes de partir para o país vizinho, onde acontece a cúpula dos líderes da América do Norte. Mas essa passagem relâmpago do presidente pela região da fronteira, nessa primeira visita dele ao local desde que foi eleito, virou alvo de muitas críticas, já que Biden não incluiu uma conversa com qualquer imigrante. Biden desembarcou em El Paso, no Texas, o epicentro da crise humanitária na fronteira. A viagem, que começou neste domingo, marca a primeira visita do presidente à fronteira sul desde que tomou posse. Biden foi recebido pelo governador do estado, Greg Abbott, um ferrenho crítico da atual administração. Do aeroporto, Biden foi até um dos pontos de entrada no país e cumprimentou agentes federais. Em seguida, caminhou com outros agentes ao longo do muro erguido para separar os Estados Unidos do México. Por último, o presidente visitou um centro de detenção de imigrantes. A passagem pela fronteira se encerrou em 3 horas e o presidente embarcou no Air Force One rumo ao México. Na visita relâmpago à fronteira, o presidente evitou falar com a imprensa e não colocou na agenda qualquer encontro ou conversa com imigrantes que se acumulam pelas ruas da cidade de El Paso, o que inclui muitas crianças que hoje estão sem destino certo e sem acesso à educação e saúde. Isso tudo não passou de uma grande encenação, alfinetou o governador do Texas. Defensores de imigrantes e dos direitos humanos que tomavam a cidade também criticaram o presidente. Para Fernando Garcia, diretor de uma ONG na região, até agora Biden não cumpriu suas promessas de campanha, deixando boa parte da população decepcionada, sobretudo depois que manteve ativo o Título 42, endurecendo as regras já implementadas pelo ex-presidente Trump. O venezuelano Juan, que atravessou a fronteira com as suas 2 filhas, aguarda agora o processo de pedido de asilo. Ele mandou um recado ao presidente Biden. Disse que nem todo imigrante é uma pessoa ruim. Ele, por exemplo, é apenas um pai querendo uma vida melhor para os filhos. Que apoia os migrantes, porque não todos somos malos. E nesta segunda-feira, Biden desembarcou no México, onde participa da cúpula dos países da América do Norte, junto com México e Canadá. Entre os assuntos discutidos no encontro estão, claro, a crise de imigração, a guerra ao narcotráfico e a cooperação econômica entre as 3 nações. E olha, ainda durante a visita à fronteira sul dos Estados Unidos com o México, o presidente americano chamou a invasão dos poderes no Brasil, que aconteceu neste domingo em Brasília, de ataque à democracia. Além dos Estados Unidos, a ONU e vários outros países também condenaram a invasão radical nos prédios da presidência, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Na Flórida, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou o envolvimento. Durante a visita na cidade de El Paso, no Texas, no domingo, os repórteres perguntaram a Biden sobre o ataque à democracia no Brasil. O presidente americano respondeu de imediato, ultrajante. Biden também foi questionado sobre o refúgio de Bolsonaro na Flórida, mas o líder americano evitou comentar. Horas depois, por Twitter, o presidente americano escreveu: "Eu condeno o atentado à democracia e a pacífica transferência de poder. As instituições democráticas brasileiras têm nosso apoio total. A vontade do povo não deve ser minada." O deputado texano Joaquim Castro foi além. Por Twitter, ele disse que terroristas domésticos e fascistas não deveriam ter permissão de usar o manual de Trump para minar a democracia no Brasil.
A deputada nova-iorquina Alexandria Ocasio-Cortez escreveu que o movimento fascista no Brasil acontecia 2 anos depois do Capitólio americano ter sido atacado numa invasão similar com o apoio de Trump e disse que Bolsonaro deveria ser extraditado para o Brasil. Os ataques à presidência, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal aconteceram por volta das 3 da tarde de domingo. Manifestantes que chegaram em mais de 100 ônibus fretados invadiram a Praça dos Três Poderes pedindo a volta de Bolsonaro. Eles subiram a rampa do Congresso e vandalizaram os prédios. Patrimônios históricos foram destruídos, entre eles a obra de Di Cavalcanti, o hall de bustos e um tapete que pertenceu à princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. O governo decretou intervenção federal e a polícia conseguiu retomar o prédio horas depois da confusão. Mais de 1.000 pessoas foram presas. Nas redes sociais, o ex-presidente Bolsonaro negou qualquer responsabilidade nos ataques. Associou os atos de vandalismo à esquerda, disse que depredações fogem à regra e criticou o presidente Lula por acusá-lo de envolvimento sem provas. Desde o fim das eleições brasileiras, Jair Bolsonaro está morando neste condomínio em Orlando, na Flórida. Não tem data para voltar ao Brasil. As Nações Unidas soltaram uma nota condenando os ataques às instituições democráticas brasileiras. Vários países latinos e europeus também lamentaram a invasão e manifestaram apoio ao Brasil e ao presidente Lula. E na madrugada desta segunda-feira, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deu entrada num hospital de Orlando, na região central da Flórida, com fortes dores abdominais. Ele foi internado às pressas para exames e verificação de uma possível obstrução intestinal. A Carla Marinho tem todos os detalhes. Bolsonaro deu entrada neste hospital adventista localizado na cidade de Kissimmee, próximo à casa onde está hospedado na Flórida. De acordo com uma fonte que trabalha no hospital, Bolsonaro chegou por volta das 4 da manhã com fortes dores abdominais. Ele foi submetido a uma bateria de exames. O ex-presidente está em uma ala especial no hospital. O boletim médico sobre o estado de saúde do ex-presidente ainda não foi divulgado. Não se sabe se ele vai passar a noite aqui ou não. Por uma rede social, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, confirmou no início desta tarde a internação. Afirmou que o marido está em observação devido, abre aspas, desconforto abdominal decorrente das sequelas da facada que levou em 2018, fecha aspas. Desde esse ataque, Bolsonaro já teve vários episódios de dores abdominais. Todas as vezes ele fica internado em hospitais para desbloqueio intestinal. No próximo bloco, tem reportagem sobre o desenrolar das investigações sobre o assassinato de uma brasileira na Califórnia. Agora, semanas depois do crime, o noivo dela, réu confesso, revelou à polícia onde estaria o corpo de Ana Laura. E a gente traz também o mais novo capítulo das denúncias contra o filho de brasileiros, Jorge Santos, eleito deputado por New York. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e com um desfecho de uma história bem triste. Aquele homem que confessou ter matado a namorada brasileira na Califórnia finalmente revelou onde está o corpo dela. Ele só fez isso depois de fechar um acordo com o FBI. Em troca de revelar o local, ele recebeu direito a uma fiança milionária para esperar o julgamento em liberdade. Eloá Orazen tem todos os detalhes. Depois de negociar com o FBI, o brasileiro Luiz Antônio Acai finalmente confessou o lugar onde deixou o corpo da paraense Ana Laura Costa, de 27 anos. De acordo com as autoridades, o corpo da vítima foi colocado numa região montanhosa da Califórnia de difícil acesso. A operação de busca somente será realizada quando as condições climáticas permitirem tal operação. Ana Laura Costa morava nos Estados Unidos há pouco menos de 5 anos. Membro das Forças Armadas do país, a brasileira estava romanticamente envolvida com o agressor, mas queria o fim da relação. Luiz Antônio Acai não teria aceitado o término do namoro e, por isso, matou a vítima. A família da moça diz que desconhece os detalhes do relacionamento e conta que Ana Laura era reservada quanto à sua vida amorosa.
A jovem desapareceu no dia 27 de dezembro, em Los Angeles, e o então companheiro disse que ela teria sumido depois de uma briga. Aos parentes, ele disse que havia feito contato com a polícia e procurado exaustivamente pela jovem. Luiz Antônio Acai confessou o crime apenas no dia 2 de janeiro deste ano. Ele é suspeito de fazer parte da morte de outras mulheres no Brasil. Agora, um pedido de ajuda para a nossa comunidade. Um brasileiro desapareceu na Pensilvânia. A família no Brasil está desesperada e pediu ajuda nas redes sociais para encontrar o mineiro. Pois é, olha, Celinho Marinho Borges mora na cidade da Filadélfia e está desaparecido já faz alguns dias. Ele falava com a família com muita regularidade, mas parou de repente. Não há sinais dele na Filadélfia e a família procura agora por informações. Quem tiver alguma notícia pode entrar em contato com os telefones que estão aparecendo aí na sua tela agora. Isso aí, vamos ajudar, né, gente? Vamos, claro. E agora nós vamos falar do deputado Jorge Santos, filho de brasileiros que foi eleito em New York, como deputado, depois de polêmicas aí por ter mentido sobre a vida e a carreira. Ele voltou a ser destaque na mídia nesta semana. Pois é, olha, o motivo desta vez é um gesto que o deputado fez durante uma sessão no Congresso americano. O sinal, um suposto ok lateral, foi interpretado como supremacista. Esta é a foto do momento em que Santos faz o gesto suspeito. A imagem mostra o parlamentar exibindo um ok. Mas nos Estados Unidos, esse sinal lateral é usado pelos nacionalistas de extrema-direita. Significa a junção das letras W e P, que formam as palavras White Power, ou poder branco. O gesto foi considerado uma evidência da simpatia dele com grupos supremacistas brancos e foi alvo de críticas. Santos fez o sinal durante a 10ª sessão para a escolha do presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. O deputado do Partido Republicano, filho de imigrantes brasileiros, está rodeado de polêmicas. Ele assumiu o mandato em meio a uma série de acusações que incluem informações falsas e mentirosas sobre sua vida pessoal, acadêmica e de carreira. Ele também é investigado por estelionato no Brasil e por gastos suspeitos de campanha legislativa. Na semana passada, Santos admitiu ter floreado sua trajetória, mas não deu maiores explicações. O deputado está morando com a irmã num apartamento no Queens, em New York. Hoje saiu uma notícia no Daily Beast de que Tiffany Santos, irmã do deputado, enfrenta processo de despejo por não pagar aluguel. Durante 3 anos, ela usou a Lei de Proteção do Inquilino do Estado, criada durante a pandemia, para acumular pelo menos 33 meses de aluguéis não pagos. O programa de assistência pagou quase metade do valor. Ela deve cerca de $12 mil. Agora enfrenta processo de despejo. No próximo bloco, a gente conta a história de um brasileiro de Indianápolis que foi baleado enquanto trabalhava como motorista de aplicativo. Agora, a família pede ajuda da comunidade. E tem os detalhes da história de um menino de 6 anos de idade que atirou na professora durante uma aula no estado da Virgínia. A apresentadora Luciana Gimenez está internada em um hospital de Aspen após sofrer um acidente enquanto esquiava no final de semana. De acordo com nota divulgada pela assessoria da artista, Luciana está aqui no país de férias com os filhos e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngreme quando o acidente aconteceu. Luciana já foi atendida ainda na pista e levada para o hospital da região, onde foi constatada aí fratura em 4 lugares diferentes da perna. A brasileira foi operada e recebeu alta hoje. E a gente torce que ela se recupere logo, né? Vamos ficar na torcida, vamos acompanhar e trazer as notícias para vocês. Isso aí. E um brasileiro, morador de Indianápolis, precisa de ajuda da nossa comunidade brasileira enquanto se recupera de uma cirurgia. É que ele foi baleado enquanto pegava um passageiro durante o trabalho como motorista de aplicativo. Pois é, olha, o caso teve grande repercussão na região e a mulher acusada de fazer os disparos contra o passageiro e o brasileiro, que era motorista do carro, já foi presa. Agora, a família do Marcos espera conseguir ajuda para arcar com as despesas hospitalares depois desse susto aí, um tremendo susto, né? Marco Batista se mudou para os Estados Unidos com a família em 2013 e trabalha como árbitro de futebol e motorista de aplicativo. Mas a vida tranquila do brasileiro mudou completamente na noite do dia 4 de janeiro, quando ele recebeu um chamado para pegar um passageiro nesta rua.
Marco contou à polícia que, ao chegar no ponto de encontro previsto pelo aplicativo, se deparou com um homem, o passageiro, correndo na direção do carro e pedindo para o motorista acelerar. Foi quando o brasileiro viu que uma mulher corria na direção deles armada e fazendo disparos contra o veículo. Marco tentou fugir, mas um dos tiros o acertou em cheio. Segundo uma reportagem do canal local WTHR, o suposto passageiro ligou para o 911 e fugiu. Marco foi então resgatado e levado para o hospital, onde passou por uma cirurgia de 3 horas para extrair o projétil e garantir que nenhum órgão vital fosse danificado. A atiradora, Rakesia Rogers, de 20 anos, foi presa e vai responder por agressão agravada. Ela já foi detida pelo menos 3 vezes desde 2020. A Uber, empresa para a qual Marcos dirigia no momento do incidente, disse em nota que entrou em contato com o brasileiro para prestar solidariedade e que sente muito pelo ato de violência perturbador. Marcos segue internado no hospital e os filhos dele, Yara e Stefano, iniciaram uma vaquinha online para arrecadar fundos a fim de conseguir cobrir as contas médicas e o tempo de Marco longe do trabalho. Para ajudar, basta entrar no site GoFundMe e digitar Help Uber Driver Marco Batista After Being Shot. Segundo a família, Marco está em estado estável e agradece as mensagens positivas durante sua recuperação. New York enfrenta crise na saúde. Mais de 7 mil profissionais de enfermagem entraram hoje em greve por melhores salários e condições de trabalho também. Os atendimentos de emergência e cirurgias em alguns dos principais hospitais da cidade estão paralisados. A Carolina Camargo traz os detalhes para a gente. Os hospitais mais afetados são Montefiore e da rede Mount Sinai, considerados alguns dos maiores da cidade de New York. São mais de 7 mil enfermeiras que cruzaram os braços pedindo aumento de salário, redução de carga horária e também a contratação de mais enfermeiros para lidar com a alta internação de pessoas provocada principalmente pela pandemia. Eles também exigem fiscalização de condições de trabalho dentro dos hospitais. Por causa da greve, pacientes e bebês internados em UTIs tiveram de ser transferidos. Dezenas de cirurgias eletivas foram canceladas. Mesmo com uma proposta de aumento de 19,1% no salário atual e a promessa da criação de novos cargos, a Associação dos Enfermeiros não conseguiu chegar a um acordo com todos os hospitais da cidade. Apesar de garantir que New York preparou um plano B para a greve, o prefeito Eric Adams pediu que a população chame o 911 apenas em casos de emergência real. A greve das enfermeiras deve afetar a vida de toda a população, incluindo os imigrantes. São cerca de 5,8 milhões de estrangeiros que vivem em New York. Eles representam 28% da população. A rotina é árdua para levar conforto aos pacientes. Cada dia que passa, a demanda de pacientes vem aumentando significativamente, fazendo com que o dimensionamento de pacientes não seja aplicado da maneira correta. Fomos tratados como heróis durante a pandemia de Covid-19. Lutamos, vencemos. Mesmo depois da pandemia, não sabemos o que aconteceu, que as condições de trabalho pioraram muito. Os salários não condizem com a carga horária exigida. Estamos indignados, sim, estamos indignados com toda essa situação. A enfermagem precisa ser respeitada, a enfermagem precisa ser valorizada. E nós enquanto enfermagem, precisamos de no mínimo de um pouco de dignidade para que possamos desenvolver o nosso ofício com mais amor, com mais alegria e dessa forma os pacientes também sejam contemplados com os benefícios da terapêutica aplicada por cada um de nós. Agora a gente muda de assunto para falar de uma história impressionante. Um menino de 6 anos de idade atirou na professora depois de uma discussão no estado da Virgínia. A polícia disse que o menino sabia o que estava fazendo e que atirou de propósito. O garoto está preso agora, mas a justiça ainda avalia como cuidar desse crime, já que o menino é muito jovem. A professora Ebbs Werner, de 25 anos, foi atendida às pressas e está fora de perigo. A polícia chegou na escola minutos depois do ataque e descobriu que o autor do crime era um menino de 6 anos de idade, que tinha discutido com a professora. A identidade da criança não foi divulgada. As autoridades disseram que ele sabia o que estava fazendo e que disparou de forma proposital. A polícia investiga agora como o garoto teve acesso à arma e como sabia disparar.
A justiça americana avalia o caso inédito. A criança de 6 anos é muito jovem para ser internada no Departamento de Justiça Juvenil e também não pode ser julgada como adulta por causa da idade. Se for considerado culpado, os pais podem perder a custódia do garoto e ele pode ser colocado sob os cuidados do Departamento de Serviços Sociais. Ataques armados em escolas vêm se tornando cada vez mais comuns nos Estados Unidos. Só no ano passado, houve pelo menos 60 tiroteios em escolas de ensino fundamental. No próximo bloco, tem os detalhes da queda de um satélite aposentado da NASA, que ficou 38 anos no espaço e que nesta última noite voltou à Terra e caiu no mar. E a gente mostra todos os detalhes da divulgação da notícia de que a história do brasileiro Jesse Cos e seu cachorro Shurastei, que morreram aqui no país enquanto tentavam cruzar o território de Fusca, vai virar filme. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta aí para falar de espaço. Nesta madrugada, a NASA anunciou que seu antigo satélite da agência caiu na Terra. Pois é, olha, ele retornou ao planeta depois de 38 anos orbitando. Já estava obsoleto e não funcionava mais. O satélite era conhecido como ERBS, Earth Radiation Budget Satellite. Ele foi lançado em 1984 a bordo do ônibus espacial Challenger. Viveu além do esperado, funcionou por 21 anos, depois se desligou, mas continuou girando na órbita do planeta até cair. Esse satélite estudou como a Terra absorveu e irradiou energia solar, concentrações de gases na estratosfera e vapores de água. O ERBS caiu nesta madrugada sobre o Mar de Bering, no Oceano Pacífico. Vamos ver agora então como é que vai estar a previsão do tempo, Evelyn. Vamos ver como é que vai estar o resto do país? Olha só. Boston, sol forte aí, mínima de 24, máxima de 38, tempo encoberto em Nova York e Washington, máxima de 46 em Washington. Orlando e Miami, sol forte, mínima de 47 nessa região, máxima de 75. Dallas e Houston, Dallas, sol forte, Houston, tempo encoberto, máxima de 71, mínima de 57 nessa região, Evelyn. Agora a gente chega em Seattle, em Washington, onde o tempo vai ficar encoberto, sol entre nuvens, máxima não passa de 54. Já na Califórnia, a gente tem visto que a situação não está muito boa, né, gente? Olha, São Francisco segue com chuva, Los Angeles a mesma coisa, a mínima nessas regiões variando entre 45 e 50 e a chuva também se estende ali para Nevada, Las Vegas, temperatura máxima de 61 e mínima de 36. Tá complicado por lá, né, Ruth? Bastante. E olha, a comovente história do brasileiro Jesse Cos e seu cachorro Shurastei, que morreram aí em um acidente de carro aqui nos Estados Unidos, enquanto eles cruzavam o país de Fusca, vai virar filme. O anúncio foi feito pela Paris Entretenimento, mas o projeto ainda não tem elenco definido nem previsão de estreia. Mesmo assim, essa notícia empolgou os fãs dos aventureiros, que ainda lamentam a partida antecipada dessa dupla tão querida. A gigante produtora de filmes Paris Entretenimento anunciou que já começou o projeto de desenvolvimento do longa e garantiu que o filme de ficção vai contar a incrível história de um homem que teve sua vida transformada ao viajar o mundo ao lado do seu melhor amigo. Olha o Fuscão, onde é que tá, mano? Ah, não acredito nisso, velho. Jesse Cos e o cão da raça Golden Retriever Shurastei eram inseparáveis. Juntos cruzaram fronteiras e oceanos, mostrando que não há limites quando se está perto de quem ama. A bordo de um Fusca 1978, a dupla passou por 17 países e deixou pelo caminho uma legião de fãs. Quando chegou aos Estados Unidos no começo do ano passado, Jesse conversou com a nossa equipe na Times Square, em New York City. Era um sonho estar com o Fuscão aqui na Times Square, né? Passar com ele aqui, você vê altos carros aqui, carro de carrão, Ferrari, não sei o quê. Mas um Fusca você não vê todo dia, então trazer o Fusca até aqui, um carro brasileiro que veio dirigindo, foi incrível, uma sensação incrível, né? Mas enquanto realizava seu grande sonho de tentar cruzar os Estados Unidos e chegar de Fusca ao Alasca, Jesse sofreu um grave acidente na estrada. Em maio do ano passado, ao perder o controle do veículo no Oregon, ele e o amigo Shurastei morreram. A notícia chocou o mundo e comoveu o Brasil.
Agora, nas telonas, um filme vai contar as aventuras dessa dupla e promete emocionar todo mundo. Mas é preciso esperar. O filme ainda não tem previsão de estreia. Vai ser bonito esse filme, hein, Evelyn? Muita gente vai chorar, né? Não tem como não ser emocionante. E que legal a arte eternizando aí, né, a história de amizade desses dois grandes companheiros que conquistaram o mundo todo. Vai ser bonito com certeza. E a gente vai assistir. Vai, com certeza. Bom, o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera então vocês amanhã às 7h30 da noite. Vocês já sabem, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com mais um episódio da reapresentação da novela Jesus. Boa noite para vocês. Boa noite.